Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal do Amor. Eu sou a Mônica, pedagoga e orientadora espiritual. O tema hoje, pessoal, é o seguinte: por que filhos adultos de 40, 50 e 60 anos de idade ficam agarrados na saia da mãe? Por que será, né? Eu fiz aqui no canal 3 vídeos sobre o tema: como a ferida materna afeta a sua vida adulta. Eu fiz esses 3 vídeos sobre esse assunto porque o assunto é sério. A ferida é da sua mãe e não é sua. Tá doente? Tem transtorno? Vai se tratar e não enche o saco do filho, certo? Então, eu vou falar para vocês hoje. Eu tenho várias amigas e tenho várias histórias verídicas que acontecem no dia a dia. Eu vou contar 2 para vocês, que mais ocorre, o que mais acontece. Eu já presenciei várias histórias verídicas sobre esse assunto. Então, eu vou falar 2 para vocês. Eu vou contar uma história de uma amiga minha. O que a mãe fez com o filho? Sabe aquelas mães que adoram passar a mão na cabeça dos filhos e estraga? É essa que eu vou falar hoje. Então, pessoal, eu tive essa minha amiga, aliás, né, a gente ainda tem amizade, né, e ela conheceu um rapaz, gostou muito do rapaz e começou a namorar com ele. Até aí tava tudo bem. Aí, conforme eles foram ficando juntos no decorrer do tempo, o que aconteceu? Ela engravidou do rapaz. Na época era rapaz, né? E aí, rapaz assim, não era um rapaz novo, era um rapaz assim, um pouco mais velho, na faixa de uns 40 anos, por aí. Aí que começou o problema. Ela engravidou e a mãe dele não aceitou. A mãe dele não gostava dela. E eu conhecia ela. E ela era uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa dedicada, uma pessoa bacana, uma pessoa legal na sociedade, com a família, com os amigos, uma pessoa boa. Só que a mãe dele não gostou dela e não foi com a cara dela, só pode ter sido isso. Ou a história que eu vou falar agora, sabe aquelas mães que ficam agarradas com o filho e não solta? É essa. E ele foi criado assim, agarrado na saia da mãe. Aí o que aconteceu? Ela engravidou, teve a criança, inclusive a mãe falava que o filho não era dele, que o filho era de outra pessoa. E aí, quando ela teve a criança, era um menino. Parece que é por Deus quando as coisas acontecem, né? O menino nasceu e o menino era a cara do pai. Só porque a mãe não aceitou, não queria a criança e nem ela,
A criança nasceu, foi crescendo. Quando criança, você olhava a criança, a cara do pai. Tudo é por Deus mesmo, né? Aí o que aconteceu? Quando a criança nasceu, ela até tentou morar com ele para ver, né, se ia dar certo, como é que ia ser. E ela foi, só que não teve jeito. Infelizmente, a mãe dele fez de tudo para separar ela dele. Ela queria que o filho ficasse com ela, agarrada na saia dela. E ele foi acostumado assim porque ela moldou ele assim. Já falei para vocês aqui que nós somos criadas pelas nossas mães e a gente sai do jeito que ela cria a gente. Aí o que aconteceu? Ela não aguentou ficar com ele por causa da mãe, porque a mãe interferia muito na relação deles. O que ela fez? Ela caiu fora. Caiu fora, ficou com a mãe dela, foi viver a vida dela, criou um menino lindo, bonito e nem parecia com ela. Era a cara do pai. Para vocês verem como é que é as coisas, né? Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Quando a pessoa não quer, fica fazendo birra, não deixou o filho viver com ela, não deixou o filho ser feliz, não deixou o filho viver a vida dele. Ficou moldando, manipulando e atrapalhando a vida dele. Nem a dela, é a dele. Conclusão da história. Aí, no passar do tempo, a mãe morreu. Eu tenho uma coisa para falar para vocês, importante, pessoal, que nós não vamos ter a nossa mãe, o nosso pai, pro resto da vida. Uma hora o pai vai embora, uma hora a mãe vai embora, e aí, como é que fica? Foi o que aconteceu com ela lá, com eles, né? A mãe morreu e o filho ficou sozinho. Aí que ele teve problema, porque mexeu muito com o mental dele. Aí ele foi fazer tratamento psicológico. Ele não aceitava o filho. E a criança linda, bonita, a cara dele, o menino. Aí o que aconteceu? Começou a fazer tratamento com psicólogo, começou a adoecer, ficou naquela tristeza, começou a entrar em depressão, que não tinha mais a mamãe na barra da saia, né? Não tinha mais. Acabou. Olha o que ela fez com a vida do filho. Não ajudou e ainda atrapalhou a vida do filho. Por isso que eu falo para vocês aqui, que esse negócio de mãe ficar passando a mão em cabeça de filho, isso aí já era, pessoal. Isso aí já era. Não pode ficar passando a mão em cabeça de filho. Passou a mão na cabeça do filho, você estraga o seu filho. E pior ainda, essas que fica agarrada com o filho e não deixa o filho ser feliz, não deixa o filho viver a vida dele. Aí foi isso que aconteceu. Aí ele começou a ter problema um atrás do outro. Tristeza da depressão, fazendo tratamento com psicólogo. Aí o que ele fez? Ele resolveu voltar com ela. Olha só a situação. Foi voltar com ela, começou
procurar ela, começou a ir atrás dela, querendo voltar. O menino já estava moço, cresceu sem a ausência do pai e se formou, tá bonito, lindo, maravilhoso. Aí o que aconteceu, pessoal? Ela não quis mais ele, de tudo que ele fez com ela. E a mãe, porque a mãe que manipulava ele, a mãe que falava para ele fazer isso e aquilo. Então ele era manipulado o tempo todo, porque a mãe que manipulava ele. Aí a mãe morreu, o cara se perdeu. Isso já tinham 50 e poucos anos, já tá beirando 60 anos. Aí quem que vai querer uma pessoa mais velha, cheio de problema, fazendo tratamento? Ninguém quer, né, pessoal? As pessoas querem pessoas resolvidas, pessoas descoladas, pessoas que sabem viver, que sabem fazer as coisas. Então, é uma judiação, porque foi isso que a mãe fez com o filho. Ela mesma estragou o filho dela, ela mesma não deixou o filho dela viver, não deixou o filho dela ser feliz, porque ele podia muito bem estar com ela, com o filho, bem e feliz, mas foi tanta interferência, não aconteceu isso. Hoje ele tá sozinho, velho, acabado, fazendo tratamento psicológico, e depois eu não vi mais a pessoa, porque eu conheço também a pessoa. E ela seguiu a vida dela, ficou com trauma, não quis saber de arrumar mais ninguém. E eu sempre falava para ela, não é por causa de um problema, de um trauma, que você tem que deixar de viver a sua vida. Se você teve um relacionamento e não deu certo, se cura e parte para outro, entendeu? Agora vai ficar com trauma e não querer mais viver, não querer mais saber de relacionamento? Viver ela tá vivendo, né? Ela tá vivendo até hoje. Mas não quer saber mais de relacionamento. Por quê? Porque ficou com trauma por causa do ocorrido, do acontecido. Isso, gente, acontece muito na sociedade, nas famílias. Então, vocês, homens, presta atenção na mãe de vocês. Não deixa a mãe de vocês ficar manipulando vocês, ficar moldando vocês, fazer tudo do jeito que ela quer. Vocês têm que fazer do jeito que vocês querem e não do jeito que ela quer. Porque no final das contas, quem vai viver a vida é você e não a sua mãe. Daqui a pouco ela bate as botas e vai embora. Você fica aí, que nem a história dessa minha amiga, sozinho, sem ninguém, fazendo tratamento, cheio de problema, e ninguém quer gente velha, cheia de problema não, viu? Ninguém quer não, viu? Então, fica essa dica para vocês aí, rapaziada. Acorda pra vida. Não fica deixando família ficar interferindo, não, no relacionamento de vocês, não. Certo? E tem uma outra história que eu quero falar para vocês. Isso aqui é o que acontece com vidas passadas. Eu descobri, estudando a espiritualidade, que a mãe em vidas passadas foi esposa do filho. Que babado, hein? E aí, é aí que entra o problema das mães. Por quê? Elas ficam agarradas com os filhos e não educam para a vida. Elas educam para elas. E tá errado isso. Toda mãe tem que educar o filho para a vida.
porque você não vai ser eterna. E o seu filho tem que estar preparado para a vida. Você tem que educar o seu filho, seja ele homem ou mulher, você tem que educar para a vida. Porque o filho não vai ficar com você pro resto da vida. Você tem que educar o seu filho, você tem que formar o seu filho, você tem que dar instrução para ele viver a vida dele, para ele seguir pro mundo afora. Porque um dia a mãe vai embora. E aí, como é que fica? É esse primeiro exemplo que eu dei aí. Vai ficar fazendo tratamento cheio de problema. Então, é isso, pessoal. Educam os filhos para vida e não para você. E deixa o seu filho ser feliz. Deixa o seu filho viver, ou a sua filha. Também ocorre com filhas. Mãe que fica agarrada com as filhas e não deixa a filha viver. Vocês têm que preparar os seus filhos, seja homem ou mulher, para a vida, para o mundo e não para você. Certo? Então, pessoal, eu deixo essa dica hoje para vocês. Porque é um absurdo, né? As mães ficar manipulando os filhos e não deixar os filhos viver, não deixar os filhos ser felizes, não deixar os filhos seguir a vida deles. Fica aí manipulando, fica aí tudo na barra da saia dela e tudo barbado. Homem de 40, 50, 60 anos, tudo na barra da saia da mãe. Para com isso, pessoal. Acorda pra vida. Não pode ser assim. Então, eu deixo essa dica para vocês. Ficam espertos com a mãe de vocês. Porque a mãe de vocês que manipula, ela que molda, ela se mete. Não vou generalizar, porque não são todas. Eu tô falando dessas mães que são assim. Porque a gente não pode generalizar, porque tem mães boas, que educam os filhos para o mundo, que faz a coisa certa. Porque ela sabe, a mãe que faz isso, ela sabe que ela não vai durar pro resto da vida. Ela sabe que ela tem que preparar o filho dela para o mundo. Que uma hora ela não vai estar mais aqui. E aí, como é que faz? Como é que o filho fica? Então, pessoal, fica esse exemplo de vida para vocês, dessa minha amiga que eu dei. Porque tem muitas pessoas passando por isso por causa de mães. Mães que não educam os seus filhos para o mundo, educa para ela. E isso tá errado. Fica essa dica para vocês. Desejo tudo de bom, se inscreva no canal, deixa o like, deixa um coraçãozinho para mim e até a próxima.